né? Então a gente disponibiliza. Pronto, já está gravando. Pronto. Bom, pessoal, então a gente já pode começar falando alguma coisa. Não sei se mais pessoas vão aparecer, sempre aparecem mais estudantes. No caso de vocês, o que a gente está fazendo, né? Agora, a gente já está partindo para o final do semestre, e aí eu queria combinar com vocês, para todos, claro, isso não vale só para vocês, mas é o seguinte: para o recebimento da carga horária no relatório, o que a gente exige? A gente exige um fichamento de cada um daqueles 4 textos e também a entrega de um resumo. Quem está fazendo o projeto de inicia não precisa entregar o resumo, basta entregar um rascunho do projeto. Não precisa nem entregar o projeto todo, até porque ainda não saiu o edital. Eu acho que eles devem discutir alguma coisa agora na reunião do dia 20 de maio, né, sobre essa questão do projeto do Inicia, do edital, que agora vai ter aprovação de artigo científico, e acho que eles vão estabelecer uma data. Mas deve sair agora no meio do ano, o edital, como sempre sai, para a questão do Inicia, né? Como eu estava falando, Yuri, vai ter uma reunião agora do Comitê Científico e do CEP dia 20. Eu acho que, pelo que eu estou vendo, vai sair lá a reunião. Eu não faço parte de nenhum e de outro, mas eu acho que vai sair. Mas você e outras pessoas que já estão fazendo o Inicia, tem problema não, beleza. Fica isso valendo enquanto atividade, entendeu? No seu caso, não é a primeira vez, não é o primeiro semestre que você participa, né? Assim, Não, professor. Eu até desenvolvi um resumo, não sei se o senhor se lembra. eu lembro. Qualquer coisa eu poderia começar a iniciar ele, né? Não, Precisa você não, tem né? duas coisas. Você tem a publicação, que inclusive eu já passei para o próprio pessoal do laboratório, que foi aquela publicação que você fez junto com Larissa. Então, o seu caso está tranquilo, né? E tá tranquilo. Aliás, eu ainda tenho que corrigir. Quando eu terminar esse encontro, eu vou terminar de corrigir a sua proposta que você enviou ontem, né? Porque eu estava corrigindo TCCs. TCCs. Hoje é o último dia de depósito daqueles que vão defender. Aí eu estava corrigindo. Teve que mandou o TCC 5 da manhã. Claro que eu não corrigi nesse horário. Mas, assim, quando você amanhece, já é a primeira coisa que você vê e já tem que correr para corrigir, né? Não, eu deixo no silencioso o celular à noite. Porque imagine, eu recebi um de 1 hora e o outro chegou de 5 e 5 da manhã. Né? Acho que os alunos passaram tudo bem. Eles passaram a noite escrevendo, né, o TCC. É Aí de até manhã estava complicado para corrigindo. desenvolver, né, professor? Também. É, De é complicado. madrugada é complicado. Sim, Vitória, deve ter tomado café. Não, o ideal é você terminar isso mais cedo, né? No caso, os trabalhos eu já tinha, obviamente, dado uma corrigida, etc. Não chegaram assim também de última hora, não. Ninguém mandou assim tudo de última hora, não. Já era correção em cima de recorreção. Porque principalmente a Yuri sabe que a gente fica corrigindo e recorrigindo, né? Até chegar um ponto que você diz assim, tá bom. E também tem uma coisa assim que eu compartilho com vocês, que é o fato de que um trabalho nunca está 100% concluído. Sempre tem alguma coisa. Você chega num ponto que você não quer mexer mais, entenderam? Mas nunca está perfeito. Melhorar muito ainda aquele artigo que a gente produziu. Acho que é a leitura, você desenvolvendo pelo tempo, você aprimora essas coisas.
Eu não sei, foi alguma coisa aqui, acho que na minha conexão, gente. Foi alguma coisa na minha conexão aqui. Peço desculpa, deve ter sido, não sei. Agora voltou ao normal, vocês estão me escutando perfeito? Alô? Sim, ok. Sim, aí como eu estava dizendo, sempre tem alguma coisa para a gente mudar em texto, sempre tem, sempre tem. Não, não tem como dizer assim, não, tá 100%. Você descobre sempre alguma coisa que você podia ter mudado, ter aperfeiçoado. Sim, em relação à Vitória, esse é o primeiro semestre que você participa, não? Não, professor. Eu falei com o senhor pelo e-mail que eu já tinha feito com o senhor sobre a questão da legitimação do abuso da força policial. Sim, sim, sim. Mas E ainda. aí, ah, sim, e aí? Você também está fazendo a proposta, né? Eu não sei se eu continuo, porque eu estava pensando se talvez não tivesse um pouco já batido, assim, falar de força policial. Que na Assim, época. eu Desculpa. acho que não. Eu acho que não. A questão é o seguinte, por exemplo, eu vou lhe dar uma sugestão que daria uma boa proposta. Mas assim, você quem tem que decidir não sou eu. Cada um faz a pesquisa que tiver de acordo com o seu gosto. Mas, por exemplo, você já pesquisou os dados de violência policial? Basta você pegar os três principais países do Cone Sul, Brasil, Argentina e Chile, e bater isso com justiça e transição. Por exemplo, uma coisa que aparentemente fica clara, os países que têm justiça e transição mais aprofundada, a violência policial é menor, entendeu? Então, o senhor está sugerindo, assim, fazer mais um estudo comparativo entre os outros países da América Latina que já tiveram. Em relação à violência policial, que aí resgata um pouco do que você já trouxe. Mas assim, quem tem que decidir isso é você, não sou eu. Eu vou. Pronto, a gente já marca para vocês entregarem na primeira semana de junho, seja esse resumo, ou seja, rascunho de inicio, de artigo, alguma coisa assim. No mínimo um resumo, entendeu? Pronto, a primeira é dia 5 de junho. Inclusive, para todos. Agora, aqueles que estão no início, que começaram agora, etc., pode ser o resumo, mas quem já está fazendo, quero fazer uma proposta inicia. Porque vocês sabem, né? Acho que são 3 inicias professores, depende do edital. Mas quanto mais a gente mandar, melhor, porque não necessariamente. Eu vou mandar de todos aqueles que quiserem fazer, né? Porque, obviamente, eles não aprovam todos. Né? Eles não aprovam todos, então tem isso. E também aquele que não der para fazer inicia, dá para fazer um bom artigo dentro dessa temática. E eu acho esse tema assim. Pronto, perfeito. A gente conversa, Keturini. Você chegou agora. Agora, muito do que vai ser o Inicia vai depender também, gente, do edital, tá? Porque eles podem modificar algumas coisas que ocorrem em relação ao número de orientandos, em relação à questão de bolsas, em relação a temáticas. Aliás, temáticas é o que eu acho que eles vão menos mudar. Né? Temáticas, ou seja, todos os temas que a gente trabalha aqui no nosso projeto dá para se enquadrar dentro do Inicia. O que pode ocorrer é mudanças em relação ao número de orientandos ou de bolsistas. Isso pode ocorrer, mas depende da reunião e a gente, enquanto não houver essa reunião, a gente não tem ainda dados concretos. Por enquanto, a gente vai trabalhando mais ou menos em cima do que foi feito nos últimos anos, né? Então, é em relação a isso. Agora, pense, mas é você, viu, Vitória, que tem que escolher, não sou eu, tá? O que você quiser fazer dentro de uma viabilidade, porque o que eu analiso é uma viabilidade daquele projeto. Por exemplo, aquela ideia sua de trabalhar com artes é bem interessante, mas aquilo ali demandaria uma pesquisa de campo um pouco trabalhosa e estava faltando também você delimitar um pouco o que é que poderia ser abordado em relação àquilo, né? Porque, por exemplo, o que é que a gente sabe de, por exemplo, se você quiser fazer uma análise comparativa, essa transição em relação à questão das artes. Por exemplo, a gente não sabe quase nada do que ocorre na Argentina em relação a isso, ou no Chile, e a abordagem do Brasil seria insuficiente, porque aqui a gente teve um processo de baixa
de baixo nível, como eu costumo dizer, inclusive como a expressão que eu usei na minha tese, né? Autista transição de baixo nível. Então, num contexto, por exemplo, dos países vizinhos que tiveram o melhor processo de transição, como é que ficaria essa questão das artes populares trabalhando em prol da memória e da verdade? O tema, perceba, o tema é interessante. Agora, por exemplo, é um tema que talvez desse para você levar para o mestrado. E se pudesse ir para lá, né? Ainda tem essa. Eu não fui para a Argentina no meu doutorado. Eu não fui para a Argentina no meu doutorado porque eu não pude ir devido a problemas pessoais, problemas que eu tive. Mas eu fiz contato com um reitor muito simpático até, um professor lá da Universidade Nacional do Rio Negro, na Patagônia. Ele bastante interessado em orientar meu trabalho, eu acabei não podendo ir. Mas foi muito solícito e tal. E mandou carta, convite, gente boa mesmo, professor lá, reitor lá, aliás, reitor não, pró-reitor, né? Na verdade, é quem faz o serviço grosso, lá da Universidade Nacional do Rio Negro, lá na Patagônia. Então, pense aí direitinho, com carinho. Inclusive, eu lhe mandei, né, um artigo, você pensa, é você quem tem que fazer, não sou eu, não. O que eu posso lhe dar é essa viabilidade. Por exemplo, aquele negócio de artes, para um momento, não seria interessante. Agora, daqui para frente, se você quiser fazer um mestrado e tiver condições de pesquisar isso também nos países vizinhos, aí é outra história. Porque só para abordar no Brasil não dá, não. Pronto. Tem mais alguma coisa, Vitória? Que depois a gente vai discutir também algumas coisinhas. Keturini, qual é a dúvida assim que você teria? Outra coisa também que a gente está vendo, daqui a pouco a gente puxa esse assunto, eu fiz aquela videoaula sobre o AI-5, não sei se vocês assistiram. Teve uma orientanda de TCC minha que fez uma pesquisa de campo em Taquaritinga do Norte, fazendo uma entrevista de opinião, pesquisando o pessoal para ver o que eles sabiam de transição, de ditadura, né? E isso foi bem interessante. Então, por exemplo, eu sou daqueles que acreditam que a maioria da população não sabe nem o que foi o AI-5, inclusive muitos desses que andam protestando na frente de quartéis, inclusive em Recife, né? Ali na BR, na saída de Recife, ali perto do TIP, né? O pessoal fazendo. Mas o pessoal não sabe nem que o AI-5. Para você ter ideia, a coisa chega a ser risível. O pessoal não sabe nem o que seria, nem que o AI-5 proibia protestos, né? Dá vontade de rir se não fosse trágico. Percebam isso. Eu quero o AI-5. Sim, se você tivesse o AI-5, você não ia poder protestar aqui na frente do quartel. Sim, também tem essa questão do preconceito, sem dúvida. Sem dúvida, Yuri. Sim, mas antes, vamos ter... Keturini, qual era a dúvida que você tinha sobre essa questão? Você quer passar? Não, mas você pode escrever aqui, viu? Uhum. Não, isso depende, o tempo disponível depende do edital, né, que você tem que ter. Tem que participar daquelas reuniões, tem que expor trabalhos nos eventos. Sim, 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 eu estou entendendo, você está no 8º período. Acredito que ainda desse tempo, se desse entrada esse ano. Daria tempo para fazer até o final do ano que vem. Eu já tive orientando de inicia que eram concluintes, assim, do último ano. Não seria a primeira vez, não. Certo? Acho que 2 eu tive, Andrew e Glásia. Glásia, inclusive, passou no mestrado, né? Glásia também passou no mestrado. Aliás, ela passou muito bem. Ela passou em segundo lugar de 112. Né? Mas aí ela já estava pensando... Inclusive, acho que ela vai defender no começo do ano que vem. Defender isso. Talvez o próprio Bruno Galindo, que foi meu orientador e é orientador dela agora, eu devo ir para a banca dela. Né, que eu tive agora participando de banca de 2 orientandos. Ele sempre me chama, né, para participar de bancas. Eu fui orientando dele porque eu pesquiso a temática.
de justiça de transição. Então, sempre que tem banca de justiça de transição, ele me chama. Agora, no mês de março, um pouquinho antes da quarentena, eu fui lá em Recife, fiz uma banca de doutorado e uma banca de mestrado com ele. Aí tem a de Glásia, eu perguntei, ele disse, Glásia, acho que vai ficar para o começo do ano que vem, né? Que foi do nosso grupo. Ela fez o projeto do nosso grupo, fez projeto de Inicia também, né? Fez projeto de Inicia. Aí, gente, eu fico à disposição de vocês. Sim, mas você está no edital. Tô entendendo. Tem que olhar o edital, viu, quando sair. Eu estou entendendo que você, no caso, terminaria no 10º, no meio do ano que vem, né? Seria isso, o seu. Seria 10º, 2021. Não, os que eu orientei, eu não orientei ninguém nesse caso, não. Eu orientei pessoas que foi o seguinte, que, por exemplo, ficaram um ano todinho, sabe? Os dois que eu orientei ficaram um ano todinho, o último ano. O nono e o 10º da menina de Direito e o 7º e o 8º do menino de RI, porque eu orientei um de RI também, que é Andrew. Muito bom, Andrew. Não fez mestrado, não porque... Exatamente, geralmente é anual. O que é que eu lhe aconselho nesse caso? Ou espera o edital sair para ver o que é que ele diz isso, ou então, de todo jeito, você não perde, porque é o seguinte, como você está saindo do curso, a gente trabalha para produzir um artigo para mandar para algum evento, para mandar para alguma revista, para mandar para algum livro, entendeu? Tudo isso já ajuda no seu currículo, né? Tá aí, por exemplo, nosso colega Yuri, que conseguiu agora com a Larissa publicar numa coletânea muito boa. Aliás, eu não disse isso, mas a princípio eu até fiquei achando que não era uma publicação de boa qualidade, né? Mas eles mandaram e tal. Não, vamos mandar. Até porque a gente começa publicando em algum lugar, mas assim a publicação que vocês fizeram, Yuri, foi de excelente qualidade. Assim. Reparem que só tem praticamente todo mundo que mandou, ou aluno de federal, ou aluno de universidades católicas, que vocês sabem que as melhores do Brasil ou são as públicas federais, também que é estadual, né, da UERJ, ou então são das universidades confessionais. Então são Eu as que... tava, e eu tava olhando, professor, a gente foi o único pessoal daqui do Nordeste. Eu Eu também não, tinha olhado isso. Eu dei vontade até de colocar naquela notinha. O único Nordeste foi a gente. eu achei bem interessante também. Não, a publicação era de boa qualidade. Duas vezes que dois alunos, assim, que vocês, e outro caso também, teve um aluno que eu orientei. Pronto, aquele artigo sobre a Corte Interamericana, o sistema interamericano. O meu orientando, que na época era Lucas, ele fez a orientação comigo, né? E ele disse: Olha, professor, descobri uma revista de Lisboa para mandar esse artigo. Dá para mandar? Eu digo: Dá, mande. Quando eu fui puxar o Qualis, acho que era B1, que ele disse que não aceitava, porque também tem uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu só me coloco como coautor se for necessário, se o edital existe, porque do contrário, é o seguinte, eu não gosto de criar, de inflar minha produção às custas dos alunos, né? Que eu acho que isso é um pouco chato. Não, se eu oriento, não tem problema não, coloca só como orientador. Agora, colocar como coautor, se o edital exige, como era o caso, e aí eu entendi, porque depois, quando eu vi que realmente era uma publicação de altíssimo nível, tanto a de vocês quanto a de Lucas lá em Portugal, aí exige que você tenha um professor, no mínimo com mestrado, doutorado, enfim, que tenha que ser corresponsável também, aí fica como coautor. Do contrário, coloca como orientador. Você vai ficar inflando produção acadêmica à custa de aluno, né? Eu acho isso feio. Tem gente que faz. Não citei nome de ninguém, não, aqui, até porque você está gravando. Mas tem gente que faz e é feio. Faz em todo canto, não é só na SER, não. Viu? Em outras faculdades também o pessoal fica, não, exige. Não, tem que colocar eu como orientador, não, como coautor, né? Mas você não é coautor, você só orientou o trabalho, né? Orientar é diferente de coautoria. Eu só Mas me coloco. Oi? desculpa atrapalhar, professor, mas abrindo parênteses, o senhor dá uma orientação que vai além. O senhor é excepcional nisso. Ah, obrigado. Só- Obrigado.
Sim, aí quem mais está aqui para a gente perguntar? No caso, por exemplo, já falei de vocês, a Amanda saiu. E aí, gente, para encerrar, eu queria perguntar para vocês, além dessas dúvidas, se vocês têm algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre aquele vídeo que a gente postou, se vocês puderam ver aquele vídeo, o que é que vocês acharam daquele vídeo, né? Sobre o AI-5, né? Pronto, a Amanda chegou de novo, acho que está com problema. E aí, o que é que vocês acharam em relação ao vídeo? Eu achei muito interessante, professor, porque, feito até comentei lá, por exemplo, a gente entende, estuda a questão da ditadura desde do ensino médio, né? Podemos dizer Uhum, assim. Mas assim, o senhor colocou alguns dados lá que eu nunca tinha parado para nem buscar, nem tentar entender. Por exemplo, a questão de como o instrumento normativo foi criado. O senhor colocou lá no vídeo, explicou direitinho. Eu achei muito interessante. os poderes que se davam ao Isso, executivo, né? o Que a texto que o gente senhor ouve trouxe é muito falar por massa. alto, assim, era um instrumento autoritário, totalitário, e nessa preocupação de deslegitimar o estudo, né, o ensino em geral, então, como não se detalha nas aulas de história, e talvez não desse para detalhar, por exemplo, uma coisa que a gente vê no ensino, quando foi que eu estudei o AI-5? Eu estudei o AI-5 talvez na sexta série, acho que por aí, sexta série, eu devo ter estudado o AI-5, porque no ensino médio eu fiz curso profissionalizante, aí a gente não estudou mais história, né? Sim, Vitória, os militares foram extremamente perseguidos e talvez tenha sido a categoria, tem como medir isso, mas talvez tenha sido a categoria mais perseguida. Obviamente, nem todos os militares eram de direita e nem todos que eram de direita, isso é um ponto interessante falar, apoiavam a ditadura, porque muita gente era de direita, mas democrática, porque do mesmo jeito que tem a esquerda democrática, tem a direita democrática, do mesmo jeito que tem a esquerda autoritária, tem a direita autoritária. Então, tinha muita gente que era de direita. Pronto, o caso dos advogados que defenderam os perseguidos na ditadura também é outro exemplo belíssimo. Muitos desses eram pessoas de direita, tradicionalmente, inclusive católicos, extremamente tradicionais, conservadores, mas eles defendiam os seus clientes. E muitos deles tiveram cerceamento de profissão, ameaça. Aqui no Brasil não ocorreu como na Argentina, que chegaram a morrer vários advogados no exercício, só por exercer a profissão. No Brasil não houve, ou só mais aqueles que militavam mesmo, mas, por exemplo, esses conservadores que gente famosa, como Sobral Pinto, por exemplo, talvez seja o caso mais conhecido, né? Que advogavam em prol dos presos políticos, eles tiveram todo tipo assim de problema. Não chegaram a ser presos, mas cerceamento de profissão, impedido de ver o cliente, né? Eles sofreram bastante. Na Argentina, alguns advogados chegaram a ser mortos porque defendiam, e era gente que não tinha militância política, era só pelo exercício da profissão. A OAB, sim, Yuri, isso mesmo, é um absurdo. A OAB, em 79, ela recebeu uma carta-bomba. Matou a secretária do Rio de Janeiro. A OAB do Rio de Janeiro recebeu uma carta-bomba. A secretária morreu. Inocente. Uma pessoa totalmente inocente. Tinha nada a ver com aquilo. Só estava abrindo correspondência, né, para passar para o presidente da seccional da OAB estadual do Rio. E a coitada morreu. Então, realmente, tanto os militares foram muito perseguidos, a OAB foi perseguida, a Igreja Católica também. Repare que tanto a OAB quanto a Igreja Católica ainda tem um lado que no início elas apoiaram o regime, né? Porque estava aquela história, o regime ia ser provisório, a situação do Brasil realmente estava uma situação caótica. Claro, os comunistas não estavam no poder, nunca estiveram no Brasil, sempre foram extremamente minoritários, mas o governo de João Goulart recebia o apoio dessas pessoas, e havia aquele clima de Guerra Fria, né? Havia aquele clima... Tem um caso bem interessante, tem um livro aqui,
aqui no meio dos meus, que conta um pouco sobre isso em Caruaru, né? Conta que teve um comício aqui em Caruaru, que foi acompanhado pela revista americana Time Life, e era um comício comunista em Caruaru na época do governo João Goulart. Se juntaram as beatas aqui em Caruaru e foram lá apedrejar os comunistas. E, gente, acertou na Câmara dos Repórteres Americanos. Caruaru saiu nos jornais do Brasil todinho, que as beatas foram lá apedrejar os comunistas e acabou pegando na Câmara dos americanos, e isso foi um escândalo, né? Outro detalhe, ali onde tem a banca Terceiro Mundo, era a banca Yuri Gagarin, que era de uns comunistas aqui de Caruaru. A banca não era vermelha, a banca era azul, porque Yuri Gagarin, acho que vocês lembram que ele disse que a Terra era azul, né? Só que essa banca ela foi queimada umas 3 vezes. E lá você achava livro de Marx, livro de Jean Paul Sartre, inclusive quando Jean Paul Sartre esteve em Caruaru, ficou admirado que na livraria estudantil ele não achou o livro deles, mas achou na banca Yuri Gagarin, ou seja, não achou na livraria os livros, mas achou numa banca de jornal, né? Porque essa banca de jornal era de militantes de esquerda e só tinha livro mais de autor de esquerda, né? Jorge Amado, aqui no Brasil, o próprio Sartre, que era de esquerda também, né? E 3 vezes queimaram a banca, 3 vezes, e o pessoal não resistia, né? Acho que só tiveram que vender a banca depois, quando entrou de vez o golpe. 64, porque aí mandou prender muito. Tinha um coitado de um professor aqui que era de esquerda também. Tem um livro que conta essas histórias de Caruaru que eu não conhecia, achei fabuloso o livro aqui. Tinha um professor de história aqui, que era também comunista e tal, e toda vez que tinha alguma coisa da ditadura, ele era a primeira pessoa que era presa. Toda vez que chegava, por exemplo, alguma autoridade da ditadura aqui, o pessoal prendia porque acho que tinham medo que ele fizesse, o coitado fizesse algum atentado, entendeu? Então chegava assim, o governador, alguma autoridade federal, aí batiam na porta desse coitado, desse professor, era professor de história comunista, e prendiam. Não que ele fosse violento, viu? Não, mas eles tinham medo e achavam que ele era o principal nome do comunismo aqui, né, de Caruaru. É bem interessante. E também tem outro dado também que o pessoal conta, que é outra anedota da época, que toda vez que era um aniversário, todo ano, no aniversário Luiz Carlos Prestes, eita, Yuri, esse livro tá ali, deixa eu ver se eu pego rapidinho. Eu vou ver se eu pego ele rapidinho aqui. É esse aqui, ó. Ô, professor, Oi, você tá pode escutando? falar. Só Agora pode tô. mostrar ele de novo para poder tirar uma foto da capa? Vai sair invertido. Depois você me pede. Não, tá saindo normal. Pegou. Valeu, professor. Eu Esse acho que. livro é da FGV, inclusive tá autografado pelo autor, né? Erinaldo Cavalcante, o autor desse livro, ele é mestre em História, é a dissertação de mestrado dele. E ele fala justamente aqui, ele aborda a questão de Caruaru. Que massa, eu vou tentar comprar. Ô, professor, eu não Eu acho sei que se. você não vai achar, não. Aí depois, quando a gente voltar ao normal, você tira uma cópia. Ah, pronto, ótimo. Ô, professor, eu não sei se tem essa possibilidade de o senhor tentar fazer isso esse semestre ainda. Mas talvez próximo semestre, não sei como o senhor pensa. Se o senhor poderia abordar, por exemplo, a questão da ditadura na visão das comunidades indígenas, por exemplo, as violações que se teve, essas questões assim, porque eu percebi que tem muito poucos relatos sobre isso, mas tem muita gente que estuda essas questões da justiça de transição, de ditadura, nessa questão dos indígenas.
Eu acho bem interessante e digo mais, é até uma vergonha que eu, que também sou de origem indígena, né, eu sou pancararô, não ter abordado isso, assim, houve massacre, aqui no Nordeste, principalmente a questão da imposição. Aqui, primeiro, a situação dos índios Nordeste é diferente da Amazônia. Os índios Nordeste são miscigenados, eles têm suas culturas, seus rituais, sua religião. Meu pai era mestre da Sagrada Jurema, né, que é o culto dos índios do Nordeste. Mas, assim, na Amazônia, para a construção de projetos como o projeto de Ari Transamazônica, eles fizeram caça mesmo a índio. Ninguém sabe, foram milhares, foram aldeias inteiras que foram exterminadas, seja através de ação de doenças que eram propositalmente espalhadas, ou seja, através da caça mesmo, armada a indígenas. Aqui, no interior de Pernambuco, em relação às aldeias, pronto, o pessoal da FUNAI, inclusive aqui em Pernambuco, o pessoal era nomeado, era um militar quem dirigia os postos indígenas, e só mudou nos anos 70, já depois que a ditadura começou a abrir gradualmente. Mas havia uma imposição muito séria e havia um autoritarismo muito grande. Então, quem mandava era, por exemplo, colocava aquele militar, geralmente o sargento, algum tenente, era quem comandava. Isso só mudou a partir dos anos 70, depois que começou a abertura da própria ditadura. Então, aqui no Nordeste houve muito autoritarismo, também se deu muito espaço para poceiros, pessoas que estavam ocupando as terras das aldeias indígenas, mas isso aí projeto é comum. Realmente eu tenho que fazer isso, daria até um artigo muito bom, eu tenho que fazer, né, falando sobre essa questão da perseguição aos indígenas, aos povos indígenas durante a ditadura. Aí tem que colocar os dois lados, os indígenas, que são duas perspectivas diferentes, os indígenas do Nordeste e os indígenas amazônicos. E na Amazônia ninguém sabe exatamente quantos morreram. Ninguém tem uma quantidade, não dá para saber. Porque houve mesmo esse processo até de caça de indígenas que não eram integrados. Porque vocês sabem, acho que não, vocês não sabem, né, que tem aquela classificação do indígena integrado em vias de integração e não integrado, que são aqueles que não têm integração com a comunidade e com a sociedade brasileira em geral. Os índios nordestinos são totalmente integrados, né? Sim, os índios nordestinos são totalmente integrados. Eles mantêm a tradição. E como eu disse, por exemplo, uma pessoa que nem meu pai, era mestre, fazia uma função religiosa dentro da aldeia, né? E também eles têm essa miscigenação, eles são bem miscigenados, os indígenas do Nordeste. E que é um processo político de miscigenação, né? No qual, inclusive, desde a época do Marquês de Pombal, era incentivado que se casassem com colonos, etc. E no caso lá da aldeia da minha tribo, em 1870 e pouco, eles extinguiram o aldeamento e colocaram ex-escravos para morar. O próprio governo, entendeu? Dividiu os lotes da aldeia e colocou gente de fora para morar. Aí também já facilitou a miscigenação com outros grupos, né? Tiraram os padres e dividiram a aldeia em lotes. Aí, no meio dos lotes, o governo que aforreava de vez em quando alguns escravos e colocava lá dentro também. Tem toda essa perspectiva em relação aos índios do Nordeste. Conhece pouco, exatamente. A melhor prova é que Pernambuco tem 11 tribos indígenas, só uma fala a sua língua original, que são os Funiô de Águas Belas, o resto não. O resto só palavras eles usam. Por exemplo, na minha tribo, os pesquisadores identificaram que, em relação aos cantos, tem influência de 3 dialetos diferentes. 3 dialetos diferentes. Um é tupi, outro é do grupo Macro-G, e tem outro também. Então, eles dá para saber, assim, tem aquele canto que você não sabe exatamente o que é, mas os pesquisadores, isso aqui mistura tal e tal. Né? Então, influência. Tem a influência tupi, tem a influência Macro-G, e tem outro também, acho que era o Aruac. Porque foram indígenas que foram agregados pelos padres, várias tribos diferentes numa só.
Pronto, gente. O que mais vocês teriam aí a perguntar para mim? Fico à disposição de vocês. Vitória está perguntando se a questão da demarcação das terras indígenas. Sim, tem um pouco a ver, porque naquela época Primeiro, havia uma política indigenista, vamos dizer assim, uma política de respeito, que era defendida por pessoas como Darcy Ribeiro, como os irmãos Vilas Boas. Depois da ditadura, passou a ter um processo mais autoritário. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Darcy Ribeiro. Se vocês não ouviram falar de Darcy Ribeiro, é urgente que vocês escutem. E tem documentários dele falando sobre isso, né? Darcy Ribeiro criou o projeto de educação integral no Brasil. Darcy Ribeiro foi senador, foi ministro da Educação, fundou a Universidade de Brasília, e ele, junto com os irmãos Vilas Boas, eles tinham um projeto para trabalhar o respeito à cultura indígena. Esse projeto, depois da ditadura, ele foi por água abaixo, né? Inclusive, tem um documentário, não sei se está disponível no YouTube, eu vou até dar uma olhadinha aqui rapidinho, porque qualquer coisa, Darcy Ribeiro, ele deu entrevista, já perto de morrer, né? Já velhinho, ele deu entrevista falando que, inclusive as pessoas fizeram memes sobre isso, né? Que ele falhou, ele queria criar uma universidade de qualidade no Brasil, ele falhou, ele queria proteger os indígenas, mas ele falhou, mas, por outro lado, ele detestaria ter ficado no lugar de quem venceu. Tem, mas é longo. Eu já assisti isso, acho que na TV Escola. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa melhor para você. Pronto, eu achei um de 7 minutos. Dá uma olhadinha nesse vídeo depois, sobre Darcy Ribeiro. Então, sim, tem uma influência nessa questão. E, aliás, eu tenho que fazer depois um vídeo-aula, um artigo científico, mas realmente agora eu estou um pouco ocupado esses dias, discutindo melhor essa questão sobre os indígenas. E pronto, gente, o que é que mais vocês teriam para colocar? Teriam mais alguma coisa para falar? Não? Podem colocar no chat. Pronto. Então, perfeito. Eu fico à disposição. Qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para mim. E a gente combina até dia 5 para entregar algum rascunho. Perfeito, Catherine. Que bom que vocês tenham gostado. Eu coloco até o dia 5 de junho para vocês entregarem um rascunho, ou rascunho de qualquer coisa, ou resumo de artigo, né? Rascunho de inicia, rascunho de projeto, para entregar, e aí a gente coloca o nome de vocês no relatório final, tá certo? Então, depois eu coloco essas informações lá no Google Classroom. Semana que vem não tem encontro, a gente se vê, qualquer coisa vocês mandam um e-mail para mim, tá? Então, obrigado, gente. Agradeço a presença de vocês. Bom final de semana para todos e para todas. Boa tarde, Yuri. Yuri, eu ainda corrijo hoje, viu? Daqui a pouco eu vou pegar o seu resumo. Tá certo, eu ainda lhe mando hoje. Eu vou pegar agora, acho que daqui para umas 6, 6:30 a gente manda. Tá certo?
Obrigado, boa sorte. Se cuidem, pessoal. Se cuidem. E até a próxima.